Fala galera, meu nome é Vinícius Chaves, desenvolvedor back-end, e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje damos início a uma série chamada Por Baixo do Código, onde temos como objetivo explicar de forma fácil e prática como as coisas funcionam por debaixo das bibliotecas. E para dar início nessa série de vídeos, nós vamos aprender como funciona um load balancer de camada de aplicação. Ele será dividido, em diversos episódios e tudo mais, onde iremos construir aos poucos, na prática, um load balancer, de camada de aplicação bem básico, ah, para que a gente consiga entender um pouco melhor, na prática como funciona tudo isso. Para início, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, que são desde a comunicação, do nosso computador com o servidor, assim como funcionam os protocolos, da internet, além de alguns tópicos um pouco mais elaborados, que se compõem em base disso daí, É muito importante entender, como as aplicações, como na verdade como os dispositivos se comunicam, dentro da internet. Como que o meu computador consegue enviar uma mensagem para o servidor e o servidor ao mesmo tempo enviar uma resposta, assim, para o meu computador. De uma maneira bem simplificada, que estão eliminando todos os pontos intermediários que aparecem no meio da internet, por onde passa um pacote de rede. Ah, mas de uma forma bem simplificada, o meu computador, tanto quanto meu computador quanto o servidor, possuem IPs, que são utilizados basicamente para se comunicarem, para eu conseguir enviar alguns dados para o servidor, assim como ele conseguir responder para mim com alguns dados, Então, se eu conheço o IP de um servidor, eu consigo enviar dados diretamente para ele, Contanto que ele esteja esperando assim esses dados, ele provavelmente vai me responder alguma coisa também, Senão, esses dados simplesmente serão perdidos em algum ponto, Mas, é muito difícil, que você se recorde de todos os IPs, até mesmo porque a gente acessa vários sites, vários serviços, ao decorrer do dia. É muito difícil que a gente consiga lembrar todos os IPs do serviço que a gente usa, Para isso, surgiu o DNS, que ele é um protocolo que é utilizado basicamente para fazer uma conversão, entre um nome, por exemplo, o google.com aqui. A gente passa um nome para ele, ele vai retornar um IP para a gente, os DNS, eles se dividem em várias formas, mas de maneira bem simplificada, a gente só precisa entender aqui que ele vai fazer basicamente a conversão, de um nome para um IP. Ah, e a partir disso, nossa máquina, ela consegue usar esse IP para enviar os dados, diretamente. Então, a gente não precisa mais conhecer aquele IP, A gente só precisa conhecer o nome e por debaixo dos panos ali, vai estar sendo feito toda essa comunicação, através do IP com o nosso servidor final, E para entender, um pouco melhor como funciona tudo isso, numa camada mais alto nível, que é a camada de aplicação, a gente vai passar aqui um pouquinho rapidinho sobre o modelo OSI, o modelo OSI, ele é basicamente um modelo, como funciona a comunicação, via internet hoje. Ele se divide em sete camadas, Então, cada pacote de rede que a gente envia de um ponto até outro da rede, ele vai passar por cada uma dessas camadas, não necessariamente por todas, apenas nos pontos finais, que é a comunicação entre aplicação, de aplicação para aplicação. A gente chegaria a passar por todas as camadas, mas em grande parte no meio do caminho, eh, ele acaba não utilizando de todas as camadas, Cada camada, que um pacote vai sendo construído, possui suas determinados protocolos e também cabeçalhos, que vão sendo adicionados em cada pacote. Mas o que é mais importante por agora, para a gente estar entendendo, seria mesmo a camada de aplicação, Pensando que aqui já foi construído todos os pacotes e tudo mais relacionados a protocolos TCP ou DP, ah, é bastante importante que a gente entenda como que funciona a camada de aplicação para a gente conseguir gerar uma comunicação entre uma aplicação, por exemplo, nosso browser, com um website que está rodando em algum servidor, Ah, basicamente, na camada de aplicação é a camada onde estão descritos,
boa parte dos programas que a gente conhece hoje, né, que são desenvolvidos, todos os protocolos, né, de aplicação, por exemplo, um dos mais conhecidos, né, que é o HTTP, HTTPS, que é o próprio site que a gente acessa aqui, né, no nosso navegador. Eles são todos desenvolvidos, né, em cima da camada de aplicação, né? E cada protocolo tem suas particularidades, né? É definido de alguma forma, e tudo mais, como eles vão se comportar com os dados que vão ser enviados, né? Formato dos dados a serem enviados e como que eles vão interpretar os dados recebidos e tudo mais, né? Uma outra parte muito importante, assim, né, da camada de protocolo, não, da camada de aplicação, né? Só realizando uma pequena correção, né? Portas não fazem parte da camada de aplicação, mas sim da camada de transporte. É, que é a questão de como que nosso computador, né, nossa máquina, ela consegue identificar como que uma request tá chegando e para qual aplicação, né, que ela tem que ser direcionada. Porque, por exemplo, nosso navegador aqui, se a gente abrir outras abas e tudo mais, ele estaria fazendo várias requests HTTP, HTTPS simultaneamente, né? Então, como que nosso sistema, né, nossa máquina consegue identificar para que lugar vai cada uma dessas respostas, né, que está chegando. Isso tudo é feito, né, através das portas do nosso sistema, né, nossa máquina. Ah, a cada request que a gente cria, né, é aberta uma nova conexão. Possivelmente algumas conexões podem ser reutilizadas, não necessariamente eh, tem que ser criada uma nova request, né, a cada dado necessário, né? No caso do HTTP, cada arquivo que é requisitado é utilizado uma nova conexão, né? É uma particularidade desse protocolo em si. Mas ao abrir essa conexão, a gente recebe uma porta, né? Que vai ser a porta em que a gente vai estar escutando a resposta. Além disso, né? A gente também tem a porta do lado do servidor, que é a porta que ele vai estar esperando chegar as requisições. No caso, por exemplo, do HTTP, HTTPS, né, são as portas 80 e 443. Então, por padrão, se a gente mandar uma request numa porta 80, né, a maior parte dos servidores vai estar esperando que seja uma requisição HTTP, né? Obviamente, né, isso pode acabar mudando em algum servidor, tudo mais, se quiser criar uma aplicação ali que não vai escutar HTTP, mas você quer colocar na porta 80, você seria capaz de fazer isso, né? Mas você estaria fugindo dos protocolos, né, e portas que já foram definidos de maneira a serem padrões, né, em todos os sistemas. Bom, e tendo isso, né, como base, a gente consegue entender um pouco como também funciona os proxies, né, que são aquelas camadas de rede em que a gente consegue meio que mascarar, né, nosso IP, a gente esconder nossa real identidade dentro da internet, né. Por exemplo aqui, né, a gente tem dois tipos de proxies, né, que são o proxy normal, que é quando você mascara o lado do cliente, né, você esconde sua identidade, e também a gente tem o proxy reverso, que é quando a gente esconde a identidade do servidor. Ahn, em ambos os casos eles funcionam de forma bastante semelhante, né, só muda mesmo o propósito deles, tudo mais. Mas pensando nessa situação aqui, né, onde a gente tem nossa máquina com esse IP, né, 172.217.30.78, e a gente está mandando uma requisição para esse servidor aqui, 172.217.28.238, da porta 443. Mas nesse caso aqui, nessa situação, a gente está mascarando, né, nosso IP através desse proxy. A gente está enviando nossa request primeiro para o proxy fazer a requisição para o nosso servidor, né? Então, quando a nossa requisição chegar lá no servidor, ele não vai saber que ela foi enviada por 172.217.30.78. Para o servidor, ele vai estar recebendo essa requisição como se fosse feita pelo IP 35.86.224.25, né? Então, ele não tem como descobrir, né, que é esse cara aqui, não de uma forma fácil, né? Ah, dessa forma, né, a gente pode utilizar esses proxies muitas vezes para assumir um IP de uma outra região, né, algum outro lugar, se quer acessar algum site, né, que muitas vezes também precisa assim ter limitação, né, de acesso por IP, uma rede interna, né, alguma coisa assim. O proxy
pode acabar sendo utilizado em uma situação assim, uma situação parecida com essa, né? Já o proxy reverso, né? Ele tem um propósito um pouco contrário, né? Em vez da gente mascarar o IP do nosso cliente, a gente quer mascarar o IP do nosso servidor final. Ahn, então, se eu quisesse acessar, por exemplo, 172.217.28.238, eu não conseguiria fazer isso diretamente, né? Eu teria que acessar pelo nosso proxy reverso, que agora é o 35.86.224.25. E isso ele vai ser feito através, ele vai saber, né, que ele tem que enviar para esse servidor aqui através das regras que foram definidas, né, em cima de protocolos e portas, ahn, em cima do nosso proxy reverso, né. No caso, quando ele é de uma camada de aplicação, a gente consegue usar, por exemplo, o protocolo HTTP. Se a gente colocasse uma barra, por exemplo, aqui é API, sei lá, api.teste.com, né? Se a gente colocasse uma barra, ah, algum caminho aqui, né, um path, ele poderia identificar que esse path ele vai para determinado servidor, né? E se eu colocar outro path, ele vai para outro servidor. Ah, É basicamente isso, né, o funcionamento do proxy reverso. Ele funciona de maneira bem semelhante, né, os dois, como eu falei, só com propósitos diferentes. E, né, avançando um pouco mais, a gente chega no nosso load balancer, que ele é basicamente um proxy reverso, né? É um reverse proxy, que atua como um balanceador de carga, né? Então ele vai receber diversas requisições que vão estar chegando aqui, né, com seus determinados protocolos e portas. Ele vai ter algumas regras internas e daí ele vai balancear essa carga entre diferentes serviços que podem responder àquela mesma request, né? Então, é, isso evita, né, que a gente sobrecarregue uma aplicação, né, evitando que esgote os recursos dela e ela não consiga mais tá respondendo novas requisições, né? Nesse caso aqui, né, a gente tem, por exemplo, três serviços diferentes, sendo dois do tipo serviço 1, né, duas máquinas estão executando o serviço 1. Então, se uma request aqui, eu mandasse uma request do computador e outra do smartphone, todos para o serviço 1, possivelmente, né, se o balanceador de carga estivesse funcionando de uma forma adequada, uma request cairia na máquina aqui de cima e outra cairia na do centro, né, distribuindo realmente a carga igualmente entre cada um dos serviços, né. Ah, Basicamente, né, esses são os conceitos assim mais básicos relacionados ao funcionamento, né, do load balancer, como a gente pode estar desenvolvendo. Isso é baseado na internet como funciona hoje, né? Mas esses tópicos vão sendo mais aprofundados, né, durante a série de vídeos, além de estar trazendo uma parte mais prática, né, em que a gente vai estar desenvolvendo de fato alguns componentes, né, que vão estar sendo utilizados para estar executando, né, tudo isso que a gente verificou aqui. Então, né, caso você queira entender, né, um pouco melhor na prática como funciona tudo isso, é só acompanhar os próximos vídeos que vão estar sendo disponibilizados. Caso você tenha gostado desse vídeo, né, e queira fortalecer aí com o canal, não esqueça de deixar o gostei, se quiser deixar algum comentário também, compartilhar o vídeo e também verifica se já está inscrito aqui embaixo. Valeu!